aqui diretamente da Flórida, dos estúdios da TV Flórida, abrindo as portas também nos Estados Unidos. E eu não poderia fazer isso sozinha. Nós temos vários convidados especiais de várias partes da Europa, do Brasil e aqui dos Estados Unidos. Então, fica aí, fique ligado, porque tem várias novidades. E agora estamos aqui, né, levantando a bandeira do Brasil mais uma vez nos Estados Unidos. Ai, que alegria estar aqui com o DJ Anny. Tem um monte de coisa para falar, mas tem uma amiga, uma parceira, uma pessoa maravilhosa, a Francesca, que está na Europa, que acordou no meio da noite só para conversar com a gente. Ela é um anjo. Então, a gente com essa alegria toda, com o DJ tocando, vamos falar com a Francesca, porque ela tem muita história para contar. Bom dia, quer dizer, boa noite a todos. Silvia, é um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde. Só você mesmo. Boa noite. Mas você continua linda. Eu acordei, eu tô de pijama. Tá linda, tá linda, tá linda. Eu potência de ler aqui, cara, eu tô exausta, mas eu falei assim, eu não posso deixar a Silvia, não posso. Tem que é um prazer estar aqui com todo mundo, boa noite. E é isso, né? Ser brasileira é amar a arte, amar os desafios, independente em qual lugar do mundo você tá, né? É isso aí. E você tá onde agora? Você tá na... Eu tô em Lisboa. Em que lugar da Europa? Eu tô em Lisboa. Eu tô em Lisboa. Tá. A gente... Fala um pouco pra gente do Freedom, porque a gente apresentou em inglês, né? Falta apresentar em português, assim, para o pessoal entender. Inclusive, a gente está com um vídeo novo da Freedom que foi feito em parceria com um produtor na Nigéria. A coisa que eu mais amo, né, desse trabalho que a gente faz, a gente conecta a gente no mundo inteiro, porque, na verdade, cada ser humano tem um lado brasileiro, porque o lado brasileiro é alegria. Eu acho que a gente precisa resgatar a alegria da vida das pessoas através da moda, da beleza, da comunicação, da música e principalmente da área financeira, né? Porque o dinheiro ajuda a ser feliz, né? Vamos combinar. Ajuda. Então, eu estou em Lisboa porque a gente está lançando a nossa televisão. Inclusive, eu quero conectar esse teu programa dentro da nossa televisão, porque a Freedom ela une rede social, marketplace, televisão digital conectada com televisões a cabo local. Então, junto de commercial links, né, colabocráticos, que a gente chama de colabocracia, né? A Freedom é uma colabocracia, é a arte de fazer boas parcerias na comunicação, na venda, na produção, em devolver, né, para a sociedade, educar a sociedade com projetos sociais que geram oportunidades econômicas para quem está em necessidade. E a coisa mais bacana é que todo mundo pensa em necessidade em comunidades pequenininhas, né? Mas, na verdade, tem gente com necessidade, com apartamentos enormes e que não tem dinheiro para pagar a conta. Né, a trava financeira, ela chegou em todas as áreas, em todos os aspectos sociais, e é até feio hoje falar, vamos ajudar a pobre costureira ou a pobre cantora que está morando na favela da Rocinha. A gente tem mulheres e homens morando, né, no centro das cidades grandes e que estão mais endividados e sem uma ajuda, né, de um projeto social. Então é muito sério isso. O Freedom é um projeto fantástico, nós fazemos parte do Freedom Brasil, como Arte Brasil, né? Mas acho que a gente tem tanta coisa para falar, que o convite está aberto também, Francesca, para você entrar todas as quartas aqui com a gente, tá? Porque cada dia a gente pode falar um pouco mais, já conectar com essa televisão aí na Europa também, já fazer um Brasil, Estados Unidos, Europa, fazer esse network global mesmo, porque é tanta coisa para fazer e a gente precisa aprender, né? E a gente pode falar mais sobre o Freedom, mas é o Freedom, né? .com.br, que é no Brasil, né? E é Freedom, né? Que tem um outro E no final, né? Na verdade, é freedomme.network. A gente tá conectando com essa televisão. Na verdade, a gente é uma empresa de tecnologia hoje, com uma forma disruptiva de fazer negócio e ganhar dinheiro.
Então, um produtor coloca seus produtos lá na Freedom e ele comunica, ou seja, cria entrevistas ou cria mini docs, ele com outras marcas, e junto dessas marcas é colocado na televisão e nas redes sociais com links comerciais. Quando um vendedor vender, ou um produtor vender, ou um influenciador vender, a nossa tecnologia paga todo mundo, né, diretamente na sua carteira, e se devolve 3% para projetos sociais que vão educar sobre a colabocracia. E referente a esses projetos sociais, a gente fez uma colaboração com a Era City, que é a Marionela Mirpuri, que criou aí uma cidade do futuro para unir projetos como a Arte Brasil e como tantos outros projetos que, né, ajuda o ser humano a ser mais feliz e ter uma voz, porque a gente precisa dar voz, né, para todos esses projetos aí que ainda não têm uma voz. Eu acho que esse é o nosso chamado. Então, é isso aí. Se depender de voz, a gente vai falar bastante. Bom, a gente tem que começar a fazer esses programas em inglês e espanhol, né? Porque exatamente, vamos fazer. Tá aqui. Aqui a Flórida é um melting pot. Todo mundo fala português, inglês e espanhol ao mesmo tempo. E eu vou te falar, e a língua português, né, e espanhol, é a língua da mão de obra das Américas, e a gente tem que pensar que a gente tem que unir, né, as Américas com a África, com a Ásia, com a Europa, né, eu decidi lançar a Freedom, agora a gente lança a Freedom, que é o novo aplicativo, o We2Trade, que une aí televisão, rede social e marketplace. A gente decidiu lançar por Portugal e pela Espanha, justamente pela língua portuguesa e pela língua espanhola, para botar aí a força das Américas no mundo. E eu acredito que o Brasil, junto com toda a América Latina e os Estados Unidos, tem uma força muito grande, né, de empreendedorismo livre, porque o que a gente tem que focar é empreendedorismo, né? Eu moro hoje em Helsinki, que é um país super frio, fico de ponte aérea entre Helsinki e Lisboa, para poder lançar aqui a Freedom na Europa. Eu escolhi a Europa, né, e justamente para trazer conhecimento. Eu acredito que a Europa é conhecimento, as Américas é força de trabalho, alegria, né? A Ásia é tecnologia, a África é oportunidades, principalmente na área da agricultura e nas áreas dos minérios, e aí toda essa união junto entre Ásia, Europa, Américas e África, a gente consegue colocar uma economia mais digna, principalmente investindo na classe média. E a classe média, eu falo, desde aquele que produz e ganha $23 por mês, que tem um trabalho, que não vive só de crédito social ou de Bolsa Família, aquele que ganha 8 bilhões de dólares, isso é um número fictício, né, um número... Eu sou italiana brasileira, eu confundo as línguas, tá? Um número hipotético, mas que paga a conta e imposto e faz a economia virar. Então, é essa margem de 23 a 8 bilhões de dólares por mês, é esse empreendedor que a gente precisa investir com oportunidades dele ganhar de várias rendas, né? Comunicando o seu produto e o seu serviço em cross-marketing, cross-sales, para que ele possa ganhar dinheiro de várias áreas e que ele possa ser também dar oportunidade para outras pessoas ganharem dinheiro. A gente precisa sair aí da economia piramidal e entrar na economia colaborativa. Então, no final, eu virei uma chata que só fala de dinheiro, mas eu acredito que dinheiro traz alegria, Silvia. Então, é isso aí. É com o dinheiro que a gente pode estar com a musiquinha, né? E pode... Então, tá uma loucura aqui, porque a gente tá ao vivo em 2 canais, né, do YouTube, né? E eu também tô no Instagram, né? E o Instagram tá sem áudio, né? The Instagram is without audio, I'm sorry, people, but go to YouTube to listen to it. Vai no YouTube para escutar a gente, tá bom? Então, e olha, tá convidada para semana que vem de novo, tá, amiga? E todas as outras quartas-feiras. E a gente We're Soul Sisters, então a gente... Sim. Com certeza, o maior prazer. Vamos organizar aí de estar dentro da nossa televisão, porque a gente está investindo agora em 60 horas de televisão aberta por mês nos canais portugueses e nos canais espanhóis. E eu acho que isso seria muito bacana, organizar aí a Silvia, que fala inglês, que fala espanhol,
né, que fala português, a gente está criando aí conteúdos para isso. E para todos aí, as pessoas que estão junto com você, o nosso canal está aberto, o nosso foco não é sobre a Francesca ou sobre o Frida Me, mas sim unir aí os sonhos de todos, dando uma voz através das redes sociais, das televisões e com links comerciais para vender produto e serviço. Quem tem produto e serviço, a gente tem que vender. Por exemplo, eu vi lá o teu amigo mostrando a banda, tem que vender a banda, tem que vender a bateria, tem que vender a roupa da Silvia, o batom da Silvia, tudo que faz parte aí dessa produção maravilhosa e gerando oportunidades para aqueles que estão, né, atrás, que são os produtores, os fabricantes, que é fundamental, né? Então, gente, ó, Silvia, gratidão. Beijo! Boa noite. Beijo aí a todos e a gente vai se falar em breve. Tchauzinho, boa noite. Até mais. Obrigada, tchau. querida. Tchau. É isso aí, Márcio! Muito que felicidade, que alegria! Gente, eu sou suspeita, assim, né? Você sabe que eu tenho uma carreira também de cantora aqui nos Estados Unidos, né? E, assim, eu tive, assim, até um problema de encontrar uma pessoa, porque quando eu estou muito ocupada, não dá para você ir para um lugar e tudo mais, ir para outro lugar. Então, eu estava procurando aulas de canto online. E aí eu fiz, porque não é todo mundo que consegue dar aula de canto online, entendeu? Porque tem o mundo online, principalmente com som, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter aquela conexão de conhecimento técnico e tudo mais. E aí me conectei com o Márcio e foi perfeito, assim, realmente, assim, a gente está trabalhando faz alguns meses, mas, assim, o que eu melhorei em alguns meses foi o que eu não fiz em anos. Então, realmente, assim, eu tô falando, assinando embaixo aí, recomendo, porque ele é um especialista, né, da voz, mas agora eu vou deixar ele falar. Muito bom, obrigado. Eu fico maravilhado de ouvir um feedback desse, é uma delícia ouvir isso, um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco do meu trabalho, da minha história e do meu conhecimento. Também sou suspeito de falar da Silvia, porque eu já conheço ela há alguns meses, a gente vem trabalhando junto, sempre elogio a voz dela, comparo ela com grandes cantoras, já falei para ela que ela tem um som, uma voz que é muito compatível com as cantoras de jazz. Enfim, depois ela pode contar essas figurinhas aí entre a gente durante as aulas. Mas eu estou em São Paulo, Brasil, capital, né? São Paulo, capital, e trabalho com cantores há 23 anos especificamente, como ela disse. Eu sou especialista em treinamento vocal, atendo cantores de musical, atendo cantores de rock, cantores iniciantes, cantores profissionais, enfim. O público é bem variado, porque, como a própria Silvia disse, a aula de canto ela vai além do treinamento vocal. Tem uma relação direta com transformação pessoal também, né? A voz é muito sensível. A gente transmite o que está pensando, às vezes, por meio da voz. Então, o treinamento vocal tem muito de ciência, mas também tem muito de sensibilidade, tem muito de musicalidade. E eu estou aí na estrada há 23 anos treinando cantores pelo Brasil e pelo mundo afora. E assim, fazendo pesquisa, né, de procurar um professor de canto, né, porque tem que ser, a gente fala em inglês, né, multitasking, né, porque tem que tocar piano, tem que conhecer a voz, porque tem gente que toca piano e fala que não canta, que é professor de canto, né? Então não dá para entender muito bem isso. Mas tem, assim, você tem que tocar piano, né? Você tem que dar os nós, você tem que dar a frequência, mas você vai além do lado músico, né? Você é também um médico da voz, né? Como fonoaudiologist. Enrolei a língua agora. Eu acho que é bem isso mesmo, porque tem a questão do conhecimento empírico de cada professor, né? E a gente, aqui no Brasil, nós já estamos em uma linha do tempo do conhecimento ligado à ciência vocal, mas a gente ainda é um grupo, um país que está bastante atrasado com relação ao ensino do canto. Porque tem a ciência vocal, tem pesquisa, tem várias discussões em volta disso, mas ainda tem um público muito grande que se inspira apenas no conhecimento empírico.
que é a minha experiência como cantor, a minha experiência com o que eu aprendi com outros professores, e a partir disso eu também vou ensinar pessoas. Só que isso é muito limitado, né? Porque o meu corpo é completamente diferente do corpo da Silvia, que vai ser diferente do corpo do João, que vai ser diferente do corpo do José. Então, necessariamente, aquilo que funciona em mim e na minha voz, provavelmente não vai funcionar no outro. E aí é que entra a ciência vocal, a pesquisa, o conhecimento acadêmico. Então, ligar esses dois lugares, que é o conhecimento empírico com o conhecimento científico, acaba fazendo um casamento perfeito para o professor de canto, ou o vocal coach, ou voice coach, como quiser, que realmente vai ensinar e vai fazer diferença na voz e no treinamento desses cantores. Fantástico. E assim, é outro mundo, né? Você dar aula de canto virtualmente, né? Porque principalmente uma pessoa nova, assim, né? Então tem que ter extra físico, né? Para você chegar e sentir o que a pessoa precisa e também ver o potencial, né? Que às vezes o maestro, né? O professor de canto, ele tem que tirar o potencial do aluno mais do que, porque às vezes você tira o que a pessoa pensa, nem sabe que tem um talento, entendeu? Né, o coach, né? Ele tira o talento do artista, né? Ele tenta puxar Exato. mais do limite do artista. Exato, né? exato. É engraçado, eu costumo falar para a Silvia que quarta-feira aqui no Brasil é o meu dia internacional, porque eu começo na Grécia, depois eu vou para a Flórida, e depois eu vou para Nova York, Oklahoma, é o mundo inteiro, é o dia que eu atendo cantores pelo mundo afora. E é engraçado que hoje, por exemplo, eu atendi uma cantora aqui no Brasil, mas ela estava na Grécia, e a primeira coisa que ela me falou foi: Márcio, que exercício foi esse que você me passou? É algum milagre? É alguma mandinga? É alguma simpatia? Porque eu senti uma diferença gigantesca. Quer dizer, essa ciência vocal ela é muito específica, e o professor, por meio da aula online, ele precisa ter uma escuta ativa muito aguçada. E isso demanda experiência. Porque eu preciso, muitas vezes, por um áudio que não é tão eficiente, perceber como que aquela voz está funcionando, eu tenho que codificar aquilo que eu estou ouvindo para tentar entender, está tensionado, tem uma constrição, tem alguma coisa que está apertando, e entra principalmente nessa questão de, puxa, essa voz é tão bonita, ela pode ir crescer muito mais, por que essa pessoa não está fazendo isso? E isso vai da sensibilidade do professor de canto, mas também passa por esse caminho que é de experiência e principalmente de você entender como que esse corpo humano funciona enquanto ele produz voz, enquanto ele produz som. Então é meio que uma construção mútua, né, em conjunto. Aquela pessoa que está produzindo e quem está, de fato, treinando, fazendo coaching. Exatamente. Assim, ter essa experiência de fazer online, porque é difícil, né? Assim, tem interferência, né? Porque é muito pessoal, né? Essa coisa do canto, né? Ela é muito emocional, né? Muito física também, mental, né? É uma combinação de todos esses elementos, né? E você unir isso, depois orientar a pessoa do outro lado do planeta, né? Através da internet, né? É assim fenomenal, né? Eu achei assim, eu achei que eu me dei bem com você. Que bom, fico Por isso que eu feliz. estou recomendando, porque não é com todo mundo que você consegue fazer um trabalho assim. Então, Eu é tive a muito bom. sorte, Silvia, eu tive a sorte de começar muito cedo na internet. Eu comecei o canal do YouTube em 2008 e eu comecei meio sem saber o que eu estava fazendo. Então eu precisei aprender com os meus próprios erros enquanto produtor de conteúdo na internet. E a partir desse conhecimento eu já iniciei aulas no Japão. Foi o que me deu um background gigante sobre como eu atendo online, o que eu preciso ter de equipamento, como que eu escuto o aluno do outro lado. Tem as questões de internet, porque a gente tem um delay, então necessariamente eu vou tocar uma música no piano, isso vai chegar com atraso junto do aluno. Então, como que eu faço essa aula, como desenvolvo essa aula para que tudo funcione da melhor maneira possível, para que a pessoa saia feliz,
para que ela entenda que, olha, vai evoluir se fizer o ponto A, B, C e tudo vai dar certo. Porque a gente não tem essa coisa do toque, né? A presença. A gente está em lugares completamente diferentes. Então eu preciso ter outros artifícios e a tecnologia que facilite todo esse processo. Fantástico. E você também tem para quem não tem assim, né, a condição de fazer a aula, né, com você, né, ainda, você tem um curso, né, Pilares do Canto, você tem alguns pacotes que as pessoas também podem treinar em casa, né? Como funciona isso Exato, aí? exato. Eu atendo ao vivo, que é esse processo de aula ao vivo online, mas eu também tenho 2 cursos gravados, um dele para cantores, que é justamente esse que a Silvia está falando, os Pilares do Canto. É um curso gravado com material para download, várias anotações, vários convidados, inclusive, que é um curso para o cantor básico até o cantor profissional que precisa reciclar as suas informações ou a sua técnica. Mas eu também tenho um curso que é para formação de professores de canto. A minha pesquisa de Isso mestrado também? também. A minha pesquisa de mestrado, eu fiz o mestrado em fonoaudiologia, foi entender o que os professores de canto popular trabalham, o que eles ensinam, de que forma eles ensinam. E a partir do meu mestrado, eu formatei um curso online também para a formação de professores de canto. Então, todos esses cursos e outros que eu tenho, vocês vão encontrar no meu site, que depois eu vou passar o endereço para a Silvia e ela vai com certeza divulgar para vocês. E, assim, conta-se algumas curiosidades, assim, da sua história de trabalhar com talento, assim, conta algumas histórias pra gente aí. Então, tem várias, né? Tem várias. As figurinhas e o background dos cantores é sempre variado. Mas eu acho que é legal eu falar, por exemplo, que não vou citar nomes porque fica feio e é antiético da minha parte. Mas eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que eu poderia falar é que o cantor ele precisa cuidar da própria voz. Eu já atendi cantores que já passaram por sérios problemas vocais, por falta de cuidado, por falta de saúde vocal, passaram por cirurgias, enfim. E uma das histórias é que um cantor tinha ido para Nova York porque foi fazer uma cirurgia de prega vocal, porque ele já havia feito uma no Brasil que não deu certo, foi tentar com um médico em Nova York, voltou, e aí o médico de Nova York falou, olha, você tem que fazer aula de canto após a sua cirurgia para reabilitação. E por um acaso, não sei como, esse médico encontrou um vídeo meu procurando professores de canto para indicar para esse cantor. É um cantor sertanejo, famosinho até. E aí esse cantor veio me buscar, me procurar, e um belo dia eu estava lá no meu estúdio, era um estúdio antigo ainda, muito humilde, que eu estava numa transição de carreira, de dublador, ator, para professor de canto, efetivamente. E aí, de repente, ele marcou uma aula comigo, e de repente, super humilde, super, né, tranquilo, sem nenhuma afetação de popstar, esse tipo de coisa. E um belo dia, esperando esse cantor lá para fazer essa primeira aula, me chega uma Ferrari vermelha, linda, maravilhosa, na frente do estúdio, que eu fiquei sem palavras. Falei, meu Deus do céu, quem é que tá chegando agora aqui para ter uma aula comigo? E aí, de fato, chegou esse cantor para fazer a aula e desenrolamos lá, acabei atendendo ele sem grandes dificuldades e ele acabou fazendo a reabilitação que ele precisava. Uau, e é importante também, bem importante, que as pessoas, às vezes, vão procurar um profissional como você depois que fez cirurgia, né? É. Então, é melhor. É igual vitamina, tem que tomar antes de ficar doente. Nós temos Né? histórico, né, Silvia, de vários cantores no Brasil e no mundo que acabam perdendo a voz e não conseguem cantar como no início de carreira. Tem vários porquês, tá? Não adianta a gente ficar apontando o dedo e dizendo isso está errado ou isso está certo. Demanda de trabalho é uma coisa que prejudica muito a voz dos cantores, de fato, né? Mas tem a questão técnica, tem a questão de saúde vocal. E é importante o cantor entender isso de forma profissional, porque esse é o seu instrumento de trabalho. Você, como cantora, sabe disso, né?
a demanda é grande, mas você precisa fazer algum tipo de treinamento para manter a sua voz 100% o tempo todo, porque esse é o seu instrumento de trabalho. Então, cantores, não fiquem pensando que o professor de canto vai mudar a sua voz, vai mudar o seu jeito de cantar. O trabalho do professor de canto é outro. É deixar a sua voz saudável, é melhorar aquilo que você já possui. Então, invistam em você, invistam na sua saúde vocal, invistam no seu treinamento vocal, porque cantar e fazer aula também é educação, né, Silvia? Claro, e faz bem para a alma. Quem canta seus males espanta. Pois é. É isso aí. Olha, prazer, gratidão aí. Depois vou colocar seus links aqui para o pessoal entrar em contato. E agradeço mais uma vez aqui a sua participação internacional com a gente aqui, online. Prazer meu, Silvia. Prazer sempre falar. Adoro falar de voz, adoro falar sobre essas curiosidades e sobre educação. Eu acho que isso acrescenta, como a Francesca disse, né? Educação é uma coisa que precisa ser acessível para todo mundo. Então, eu adoro falar sobre o assunto e é um prazer estar aqui com você compartilhando um pouco da minha história e da minha experiência. Todo nosso, prazer é mútuo. Então, até mais, até quarta-feira, porque eu tenho aula com você. Tô te esperando. E qualquer hora que você quiser voltar aqui, seja bem-vindo, tá bom?